Prontinho. Prontinho. Então, mais uma vez, muito boa noite a vocês, garotas, que estão aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Para quem vai ver gravado, boa tarde, bom dia também. Hoje vai ser uma aula de revisão. A gente já teve 3 aulas de geografia política, sendo 2 aulas e uma revisão. Então, a gente vai estar entrando com essa quarta, que a gente vai trazer os últimos materiais e também vamos jogar um Kahoot. O Kahoot vai estar gravado. Infelizmente, quem não tiver aqui não vai poder jogar, mas é interessante ver porque a gente vai estar revendo os conceitos também para retenção de conhecimento. Então a gente vai ter que passar um pouco sobre os outros temas que já foi conversado. É claro que vocês podem e devem ter dúvidas. Se alguma coisa não tiver claro, perguntem, que isso daí também vai estar ajudando na competição. E o primeiro tema que a gente falou nas nossas aulas foi a diferença de Estado, com E maiúsculo, e governo, né? Quando a gente fala um pouco sobre isso, a gente faz aquela analogia sobre a casa e a família que mora dentro da casa. Então, a casa é uma estrutura. Ela tem parede, ela tem móvel e ela é funcional, né? Então, a casa seria o proporcional ao Estado. E o governo seria a família que está morando dentro da casa. Então, a família que está na casa, ela tem que zelar pela casa, ela frequenta, ela cuida, e aí ela faz do jeito dela, né? Então, diferentes famílias passam e cada um tem uma visão. Tem gente que acha que é legal ter uma casa colorida e pintada, com grafite. Tem gente que gosta de uma casa sem nada, mais branca. E tá tudo bem. É questão de quem tá lá. Lembrando que o governo, ele é representativo. O que é que isso significa? Não é qualquer família que vai e entra na casa e vai ser do jeito que é. Não. Geralmente, quando a gente está falando de democracia, que é o próximo tema que a gente vai falar, existe o voto popular. Então é a questão do que as pessoas, o que a população vai escolher, né? Tem alguma coisa a complementar, Jean? Senão a gente vai dando uma seguida. Aqui tem esse esquemazinho em muito low quality, né? Peço até perdão, mas que traz um pouco sobre essa ideia de Estado-nação, né? Quando a gente fala do Estado e a gente está se referindo à casa, né? A gente tem que entender que tem uma coisa que constrói ele. Não é tipo do nada eu pego um pedaço de terra e falo isso é um Estado. Primeiro é preciso ter um povo, então pessoas que estejam lá e que morem e que estejam presentes, uma cultura, então uma construção histórica de alguma coisa que traga identidade, né? E um território delimitado, para que exista uma forma de negociação. Porque se você não tem um território, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Você pode ter um povo e uma cultura, como por exemplo os indígenas, mas se não tem território, não tem nem como eles continuarem construindo e reproduzindo a própria cultura. Então eles tendem a morrer. Até por isso que existe o sistema de proteção de terras indígenas, para manter esse território e continuar essa questão de identidade, né? Mas quando a gente fala de Estado-nação, a gente também pensa que tem a questão de todo esse englobamento de povo, cultura e território, que forma essa identidade nacional, que é a nação, mais um governo, um sistema político, né? Então, quando a gente fala de Estado-nação, esses conceitos eles têm que permear bem claramente, né? Mas tudo se resume a esses 3 tópicos principais, né? Então, são as pessoas, o que essas pessoas construíram e constroem, então, o passado, a história que a gente chama de cultura, e esse espaço delimitado. Com isso daí, vocês vão matar basicamente a maioria das questões do Enem, nessa questão de Estado e governo, então é bem importante que esteja claro essa diferenciação, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se a Diane consegue acompanhar o chat, mas fiquem à vontade que como a gente tem pouca gente, pode abrir o microfone, beleza? E aí a gente começou a tratar então agora um pouco mais na questão de sistema mesmo, né? Quando a gente fala da política em si, existem várias formas que a gente pode exercer política. A democracia, que é onde a gente tem aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, é um sistema de representatividade. O que que isso quer dizer? Que não é o governo que escolhe sobre o povo, é o povo que escolhe sobre o governo. Então é a maioria que decide. Isso traz esse elemento de precisar usar essa cultura, construir essa cultura e, acima de tudo, o diálogo. Então, toda vez que vocês pensarem em democracia, é interessante a gente lembrar que precisa ter conversa. Não tem como a gente fazer uma democracia com poucas pessoas, mas tem como a gente fazer com ideias diferentes. Essa é a questão mágica, né?
E aí tem muita gente que pergunta, mas democracia é o sistema ideal? Existe um sistema melhor? Existe um sistema pior? Isso daí depende, né? A gente sabe que existem diferentes cenários históricos e culturais, e cada país e cada povo tem as suas necessidades, mas o legal da democracia é que sempre vai existir um diálogo, mesmo que a minoria, né, que não ganha o voto, já que a democracia, a gente tem algumas pessoas que chamam de ditadura da maioria, e realmente é, porque é a voz da maioria que é o voto. A democracia, ela tem que defender a voz da minoria também, por mais que sejam poucas pessoas que querem, elas precisam estar sendo representadas, elas precisam estar sendo ouvidas, né? E é por isso que é um ato democrático votar. Quando a gente fala que é necessário votar, não é de tipo, ai, vote porque você acredita em tal político, mas é vote porque você acredita na sua própria existência. Deixar de votar é deixar alguém escolher por você. Então, o ato democrático é você acreditar na sua própria verdade, independente qual ela seja. Às vezes é difícil escolher, muitas vezes pode ser sim. Às vezes não tem nenhum candidato que você goste, nenhum consegue te representar idealmente, mas aí você cria os seus próprios critérios, né? Então, por exemplo, eu tenho um critério muito básico, que é a minha base para escolher entre qualquer cenário: liberdade. Será que se eu eleger essa pessoa, eu vou ter o direito de me manifestar contra depois? Será que se eu eleger tal pessoa, ela não vai tomar alguma ação que seja muito autoritária, autoritarista, e que talvez até ameace a minha existência? Ah, essa pessoa talvez, essa daqui eu acho que não, então eu vou no que eu acho que não, né? Não dá para ter certeza de nada nessa vida. Tem gente que mente e não querendo trazer descrença para o sistema político, mas a gente sabe que também não são lá belas flores. Mas o importante é a gente trazer a nossa voz como povo. E aí a gente volta para aquele conceito de nação, né? Então, da gente ter a nossa cultura, a gente ter a nossa comunidade. E tudo é trabalho de formiguinha. Não existe nenhum político que tem todas as respostas. Assim como não existe nenhuma ideologia certa, nenhum jeito certo de fazer as coisas. Mas, se todo mundo conversar e trazer um pouco da própria realidade, talvez a gente consiga construir algo além. E a democracia nos traz essa oportunidade de construção, né? Então, é legal a gente sempre procurar estar crescendo nesse sentido. Concorda, Jan? Tá aqui com a gente? Eu ouvi que teve alguma coisa no chat. Teve? Eu ouvi o barulhinho? Na verdade, fui só eu falando que consigo acompanhar o chat caso alguém faça alguma pergunta. Mas Ah, concordo tá. completamente. Perfeito. Não, eu peço perdão, é que eu tô sem ver o chat. Então, qualquer coisa me Tudo bem, gritem. pode Enfim, deixar. relembrando que isso daqui é só uma revisão de alguns temas que a gente tratou, então por isso que eu tô passando batido. Mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre ou quiserem questionar, trazer até debate, vocês estão em casa, tá bom? E aí a gente passou para a nossa segunda aula, né? Onde a gente tratou um pouco mais de ideologia. E aí, não querendo bipolarizar, mas tendo que, nessa questão da atualidade, a gente tem duas ideologias. Oxe, Google. Olha, o Google está querendo pesquisar para a gente. Perdão. Então, não querendo polarizar o sistema político, mas entendendo um pouco das necessidades que a gente tem atualmente, dividimos em dois lados, né, que não são diferentes, porque eles atuam dentro do sistema democrático e ambos procuram defender a liberdade e a democracia, mas que voltam para setores diferentes do nosso sistema político, né, que é o Estado social e o Estado liberal. O Estado social é aquele que pensa no bem-estar social. O que é o bem-estar social? É ter comida na mesa, é ter moradia, é ter o mínimo, né? Seria a base da pirâmide. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, se não, depois deem uma pesquisada sobre uma pirâmide de necessidades humanas, né? Então, primeiro a gente tem as necessidades fisiológicas, depois tem as necessidades afetivas e emocionais, as necessidades do ego, né? Que é estar feliz com o que você está trabalhando, conseguir se sentir realizado. Então, o bem-estar social não é necessariamente sobre aquele ego e tal, mas é o mínimo do mínimo, né? E no Estado liberal, não que também não se preocupe com a parte da sociedade, mas a prioridade são as políticas do mercado. Então, é a não intervenção
no sistema privado. Então, não é o governo comprar alguma coisa ou não é o governo comprar alguma coisa, é o sistema de mercado privatizar. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o sistema de águas público, né? Porque a água é um bem público. E isso é uma política de bem-estar social. Porque como está na mão do governo, por mais que as pessoas não consigam pagar, tem como você se endividar e aí mesmo você não conseguindo pagar, você tem acesso, porque tem esse sistema de endividamento, né? E aí existe uma política até de mercado, que é liberal, que é a compra de dívidas. Então, o setor privado compra dívidas de pessoas, né? Que o governo vende para conseguir manter essa balança. Mas isso é uma política de um Estado social. E você viu, da mesma forma que o Estado liberal, que pensa primeiro no mercado, não desvaloriza a vida, o Estado social também não desvaloriza o mercado. É só que os pesos são diferentes. Na micropolítica, a diferença não é tão grande. Na macro, que é, né? Mas o que isso quer dizer, João? Então, assim, no dia a dia, você não vai sentir tanta diferença se você está no Estado liberal ou no Estado social. Claro que isso daí depende da sua classe social e do teu privilégio, mas na maioria dos casos não é uma coisa que você perceba. Mas a gente vê isso daí nas ações que se tomam, né? Então, por exemplo, uma política de bem-estar social que teve no governo do Lula, que eu comentei nessa nossa aula, foi a Fome Zero. Então, foi uma política para garantir a questão da comida, do arroz, do feijão e do bife no prato do brasileiro, que conseguiu mitigar bastante a fome que a gente estava tendo. Agora, uma política liberal que está sendo conversada pelo Paulo Guedes é, por exemplo, a privatização do Correio, porque ele acredita que é um sistema que não funciona e que, se privatizar, vai ser melhor, porque a gente vai poder cobrar como Estado ou como pessoas, como cidadãos, isso, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tirar o da mão do governo e deixar no setor privado. Claro que deixar no setor privado não quer dizer que possa acontecer qualquer coisa também. Não tem como a gente deixar na mão de Deus e vai, porque senão a gente sabe que algumas pessoas não vão conseguir ter acesso a isso, né? Da mesma forma que a gente não pode dizer que ser liberal quer dizer então que não tem nada, nada, nada de intervenção do Estado. Não podemos ser assim. O Estado ele tem que manter a sua hegemonia, né? Então, se a gente for voltar um pouquinho para aquela noção de território, povo e cultura, né? Que isso quer dizer? Que para a gente conseguir defender essas coisas, a gente precisa ter um certo nacionalismo. Mas aí que entra uma questão muito complicada, só que é muito legal de ser discutida também de política, que é nacionalismo. Nacionalismo tem que ser em doses homeopáticas, tem que ser que nem vacina, sabe? Tem que ser na questão de você amar a sua pátria e querer desenvolver ela, desenvolver a comunidade, as pessoas que têm ao seu redor. Porque se você for muito nacionalista, aí a gente tem um problema, que é onde entra a questão de segregação, de ditadura, porque você vai acreditar que o meu país é melhor, então ninguém mais importa. Então eu não quero imigrante, porque eles vão roubar os meus trabalhos, ou enfim, você começa a querer colocar alguma crença em cima de qualquer vida. E isso é uma coisa que dentro da democracia a gente não pode aceitar, né? Então, existe o livre discurso, claro, o liberalismo, por exemplo, defende todas as liberdades, né? Mas você ofender alguém não é liberdade. Tem que ter essa noção básica, né? Então, nem tudo vai ser o que quiser. E esse é o maior problema que a gente tem quando a gente fala de política no Brasil. A gente tende a simplificar coisas muito complexas. Simplificar, muitas vezes, é quase que um crime, né? Quando a gente está tratando de uma coisa tão grande. A gente fala de Brasil, nossa, quantas pessoas moram no Brasil? Será que vai ser uma resposta que vai deixar todo mundo feliz? Ou será que vai ser uma construção de diálogo? Fica a pulguinha atrás da orelha para vocês. Não vou responder. E aí tem a questão de organização mais micro, né? Então a gente sabe que existe o sistema de governo, e esse governo é separado em três poderes que a gente tinha comentado, que é o legislativo, que legisla a lei, o executivo, que é o presidente e executa, e o judiciário, que é onde a parte jurídica, né, dos trâmites e que garante toda aquela questão dos pontinhos estarem se conectando, né? Mas isso daí a gente vai ter oportunidade de trabalhar um pouquinho mais na próxima aula, né? Que vai ser a nossa terceira aula. Isso daqui foi só aquele flashzinho para vocês não ficarem tão perdidas. Mas no geral, essa é a construção que a gente fez até agora.
Então, a gente entender o que é Estado, a gente entender o que é governo, a gente entender o que é democracia e entender também essa questão de lados, né? Então, tem o lado do liberalismo, tem o lado do socialismo, tem o lado do centro, tem do lado progressista, tem o lado conservador, são vários nomes, e eu sei que pode ser difícil quando a gente joga eles assim na roda, mas o mais importante é entender que, independente do lado que você tiver, o seu maior objetivo não deve ser defender a sua verdade, deve ser representar a sua verdade. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa aula, e é o ponto que eu quero chegar nessa revisão, que a gente já teve essa construção um pouco de senso crítico, né? E quando a gente fala de defesa, a gente se fecha muito, né? E é uma coisa que eu costumo até falar. Eu não discuto política com qualquer um, eu só discuto política com um amigo meu. Quando alguém vem falar de política, eu não estou discutindo, eu estou trocando uma ideia, sabe? E essa abordagem muda toda a forma que a conversa vai se desdobrar. Porque em uma discussão, você está tentando provar que o outro está errado. Em uma troca de ideias, a gente está tentando construir coisa, né? Então essa é uma noção que é muito importante a gente construir durante essas aulas de política, né? Eu peço para que vocês perguntem, peço para que vocês participem, que vocês tragam indagações, porque isso é construir. Eu tento tirar um pouco do expositivo, e é isso que a gente vai fazer hoje com o joguinho, para ser mais didático e tal, mas não é só pelo aprendizado, é pelo senso crítico. Eu não sei qual é a realidade de vocês. Não sei se vocês estão passando fome, se vocês estão no cursinho só para matar tempo, se vocês estão aqui porque querem vestibular. Infelizmente, com essa distância, né, esse computador aqui e eu do outro lado do Brasil, quem sabe, a gente não tem oportunidade de se conhecer, mas é importante que a gente tente sim se aproximar, né? Talvez das nossas ideias, das coisas que a gente compartilha, das dores que a gente passa, né? Porque ser brasileiro às vezes causa bastante dor, eu acho que vocês sabem, mas tentar sempre continuar nessa construção e não polarizar, né? Então a gente tem que sempre separar nas aulas todas o acadêmico da vivência, né? Então, quando a gente fala de coisas acadêmicas, aí a gente vai falar de liberalismo, socialismo, aí tudo bem a gente ter visões totalmente diferentes, né? E da gente tentar quebrar o argumento do outro, contra-argumentar, mas quando a gente fala de vida, a gente tem que respeitar a vida, a sua e a do outro, e se proteger também, porque a gente sabe que tem algumas coisas que a gente fala que causam muitos problemas. Eu quero que vocês saibam que aqui é um ambiente seguro, né? Então, espero que vocês se sintam à vontade para falar essas coisas polêmicas, mas que nem sempre é assim. Principalmente quando a gente se trata de uns assuntos mais complexos, que algumas pessoas ainda não conseguem ter a maturidade de discutir. Mas o mais importante é a gente construir essa maturidade aqui, para que vocês possam construir na casa de vocês também. Fazer política é isso, é construção. É construção de você entender o que a gente está vivendo aqui, do que vocês estão vivendo aí, e de passar essa informação. Porque não é só informação, é conhecimento, né? Conhecimento se conecta. E é exatamente isso que acontece. E quando a gente fala desses lados, muitas vezes tem gente que considera lado uma coisa que não é lado. Lembra que eu estava falando sobre a liberdade de discurso? Liberdade de discurso quer dizer que você tem liberdade desde que a sua liberdade não intervenha na liberdade do outro, né? Então, desde que você não esteja querendo julgar a vida de alguém. Nós não temos direito de julgar ninguém, quiçá Deus possa, né? Mas a gente não é Deus. Então a gente não tem que julgar. Se a gente não concorda, a gente pode, ok, tolerar, né? Mas se for uma coisa intolerável, você não tem que tolerar. Se a pessoa tá querendo segregar negros, isso não é uma coisa que a gente tolera. Convenhamos que isso daí passa daquela questão do bom senso. Uma boa política é uma política com bom senso, né? É que às vezes, e muitas vezes a gente vê coisa muito absurda rolando. Muito absurda. Questão do, por exemplo, do kit gay, sabe? Por que estão ensinando meu filho a ser gay na escola? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você realmente consegue acreditar numa fake news dessa, temos que rever um pouco mais desses conceitos. A gente tem que sentar e trocar uma ideia. Não discutir, trocar uma ideia. Porque é inaceitável.
Primeiro, você está sendo homofóbico por estar dizendo que ser gay é uma condição ou uma doença e que é um problema para a sociedade. Segundo, que você está desmerecendo um próspero desenvolvimento da educação que a gente está tendo, né? Teve aquela mudança no plano do ensino médio, não sei se vocês acompanharam, mas eles estão tentando atualizar esse sistema de ensino. É muito engraçado, porque eu tenho muito estudo nessa área da educação, né? Eu estava escrevendo um livro sobre isso. E quando eu estava pesquisando com alguns reitores de faculdade, eles chamam a educação no Brasil de jabuticaba, porque é uma coisa que só tem no Brasil. É uma educação de meio período, porque no resto do mundo todas as educações é em período integral, porque tem muita coisa para aprender. Uma educação muito de decoreba, né? A gente vê, por exemplo, a fase que vocês estão de cursinho e Enem. Será que vocês têm que criar o senso crítico ou será que vocês têm que decorar para saber o que responder lá? Será que essa ideia de decorar é o suficiente para aprender? Lembra que o conhecimento ele é compartilhado? Ele é de troca e de construção? Será que se você só decorar e ficar recitando, você está falando por si? Você está trazendo a sua verdade? Você está fazendo política? Ou você só está sendo um robozinho? Né? Então, nessas aulas de política é muito importante que a gente entenda e compreenda. Acima de tudo, aceite também. Não vou trazer nenhuma verdade para vocês, só estou trazendo debate, tá bom? Mas é mais ou menos isso só que a gente tratou. Esse daqui ainda não acabou a pandemia, só lembrando, mas não acabou a aula. Agora a gente vai passar para a parte divertida. Eu quero saber só se vocês têm alguma dúvida, se ficou tudo claro e se vocês topam a nosso Kahoot. Agora eu vou estar mandando o link aqui, tá bom? Alguma coisa? Todo mundo por aqui? Todo mundo bem? Alguém Todo mandou? mundo por aqui, todo mundo bem. E eu não tenho nenhuma dúvida, não. Perfeito, muito obrigado, Ana. João. Oi. Não, só a Aline falou que você falou tudo, concordo. Eu só quero saber se, agora com o Kahoot, a gente continua gravando a aula? Continua. Boa, tá bom. Sim, ó, eu mandei o link, aí a gente vai pôr o PIN. Eu já compartilho com vocês, tá? É que tá criando a sala. Eu vou ter que compartilhar aqui também de novo a tela para vocês poderem ver. Para quem não sabe, Kahoot é o seguinte, vocês vão estar vendo a tela sendo compartilhada aqui, tá bom? A pergunta vai aparecer nessa tela, e no link que vocês clicarem e botarem o PIN, vocês vão estar preenchendo a resposta, né? É isso, é simples assim. Vão ser sobre os temas que a gente acabou de tratar nessa revisão e que a gente tratou nas outras aulas também, mas eu tentei colocar tudo da parte da revisão para ficar mais fácil. Estou mandando o PIN aqui. Aí assim que vocês entrarem, eu vou estar vendo. Aguardando jogadores. Prontinho. Aí eu vou entrar também, só espero que eu não erre, que senão vai ficar feio. Mas se a Dian ganhar, ela não vai. Não, me ela é café com leite, Me desconsidere. Por favor. Hidalgo, Ana, Vera, Prof. Janes. Coloquei até prof para todo mundo me desconsiderar, caso, né? Aham. Ó, gente, o objetivo é ganhar da Prof, hein? Quem ganhar da Prof... Pronto, eu acho que já temos 5 pessoas, então eu vou estar começando aqui. Vão ser 5 questões, a maioria de verdadeiro ou falso, tá? E vocês têm que... Quem ganha ponto é quem acerta e o primeiro a responder. Quanto mais rápido você responde, mais ponto você ganha. E ao final vai estar aparecendo lá o placar. Tem alguém que não conseguiu entrar? Acho que não, né? Vamos dar só mais um minutinho por desencargo da consciência, quem sabe, né? 30 segundos. Se eu deixar Olha, alguém se a pra gente fora. ganhar da professora, ela vai mandar um pix pra gente. Vai. Índia. Sim, vou. Aí eu coloco na conta do cursinho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos apostar. Vocês são de maior aqui? Não. Não. Então, senão eu ia apostar uma cerveja, né? Então, ó, eu tenho R$5 na minha conta. Se alguém ganhar da professora Janes, eu vou estar fazendo um pix de 5 aqui ao vivo. Pix de 5 ao vivo, tô falando sério. Mas tem que ganhar da professora Janes.
Hein? Ai, meu Deus. Tem que ser o Eu vou primeiro. até fechar a câmera na hora, porque senão eu vou entregar com a cara, né? Ó, vale você perguntar para os familiares, vale, tá tudo valendo. O importante é ganhar da Prof. Jane. Se vocês tiverem coragem suficiente, vale até cortar a luz da casa dela. Vamos estar começando aqui então, tá, meus lindos? A Ana já até sabe onde eu moro, ela vai vir Ó, aqui. Kahoot GLP. Vou fechar aqui. Olha a pressão, olha a pressão. Verdadeiro ou falso? Existe algum poder que supera o Estado? Vamos lá. É verdade que existe um poder que supera o Estado ou é falso? O Estado é soberano. 3 respostas. 5, 4. Ó, 4 verdadeiro e 2 falsos. E aí? E aí? O que é essa mídia aqui? Ok. Vamos avançar. Então, Ai, gente, é calma. verdadeiro. Sumiu aqui, nem sei o Sumiu? que eu fiz. Então calma, espero. É verdadeiro, existe um poder que é acima do Estado, e é o poder da cultura, do povo que está inserido dentro do Estado. Lembrando que o Estado, ele não é uma entidade soberana, é uma entidade representativa do governo que está nele. Então, o governo está acima do Estado, de certa maneira, né? E o povo principalmente, né? Porque as pessoas que moram nesse Estado é quem tem o maior poder, é quem domina, é quem governa. Então a gente sempre tem que ter isso daí em mente, tá bom? Voltou aí? Eu lembro que caiu para alguém. Entrei como Carolina, tirei o Ana, tá? Vixe, você conseguiu entrar? Não sei se dá para entrar no meio do jogo. Acho que não. Calma aí, que tava aqui. Que eu saio do jogo, vou deixar meu microfone ligado, tá? Porque senão não tem como eu falar com vocês. Tá bom. Se tiver dando eco, alguém avisa. Vamos continuar então, hein? Ó, Hidalgo vai ganhar da Prof até agora. Ponto duplo. Qual o conceito de Estado-nação? Estado social mais Estado liberal, governo mais 3 poderes mais povo, povo, cultura, território, nação, território, política. Vamos lá, uma resposta, 2. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. 2 pessoas acertaram. Ó, isso daí tava no slide. Esse daí era uma questão que eu botei do slide. Tem que lembrar do Estado-nação, que era aquela questão de constituinte. Então precisa do território, que é o espaço físico, uma cultura, que seria a história do passado e a continuação dessa história, e o povo, que é a galera que habita, né? Que é o que está acima do Estado, que é Esse eu quem acertei. realmente governa. Ô, orgulho. Olha lá, a Carol tá ganhando da Prof. Janes. É, sou eu, a Carol, gente. Ah, aí sim, ó. Tô vendo que vai ganhar o Pix de 5. Mas a Prof. Janes está na cola. Verdadeiro ou falso? O direito democrático de expressão garante que qualquer um pode falar qualquer coisa. Verdadeiro ou falso? Ó, a galera tá rápida nesse daí. Quase lá. E é falso. Não é qualquer um falar qualquer coisa. A gente já tratou sobre isso daí. Tem que lembrar que o direito democrático, ele garante a liberdade. E se você está intervindo na liberdade do outro, isso não é democrático. Então, não fale coisas cuzonas, de forma bem simples, né? Não seja um babaca. Não é tão difícil, né, galera? Vamos ver, vamos ver. Olha, a Carol ainda tá na liderança. Muito bem, estão mandando bem, estão mandando bem. Mais um de verdadeiro ou falso. Autoritarismo é ditadura. E aí, hein? É verdadeiro que autorismo é ditadura ou é falso? Esse daí eu tô brincando com o conceito, hein, galera? Toma cuidado. 3, 2, 1. Falso. Acertei. Muito bem, é isso mesmo. Uma ditadura, ela é autoritária, mas o autoritarismo em si não é ditadura. Por exemplo, tem várias pessoas que são autoritárias no governo. E não necessariamente autoritarismo é uma coisa ruim, tá bom, galera? Por exemplo, uma questão do autoritarismo bom.
foi mandado que a gente fique em casa. Teve o lockdown. Isso é uma medida autoritária, porque vai contra o direito constitucional de ir e vir. Mas isso não é ruim, porque a gente estava numa crise sanitária. Então era necessário que as pessoas estivessem em casa, para a gente poder proteger a vida, né? Isso foi autoritário, mas não necessariamente foi ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitozinhos, que é isso daí que pega no Enem, entendeu? São essas questãozinhas assim que estragam a gente na pergunta do Enem. Olha, Carol atingiu uma sequência de 3 corretas. Tô sentindo que vai ganhar o Pix, hein? Ia falar para comprar uma cerveja, mas como é de menor, pode comprar um refrigerante, R$5 também, ou uma coxinha. Em um estado social, não existem políticas para o mercado, verdadeiro ou falso. Essa daí é a última, é a que vai garantir o refri, hein, Carol? Ai, meu Deus, qual que é a pergunta? Em um estado social, não existem políticas para o mercado. 5, 4, 3, 2, 1. Falso. Caraca, que orgulho de vocês, que orgulho. Todo mundo acertou, é exatamente isso que a gente falou. Não só porque o Estado social que ele não pensa no mercado, e não só porque o Estado é liberal, ele não pensa no social. Simples assim. Vamos ver. Ó o pódio, ó o pódio. Em terceiro lugar, a gente teve a Sophie, com 3.490 pontos. Em segundo lugar, a Prof. Jaires. E em primeiro lugar, a gente teve a ganhadora do Pix, Carol. Carol, ai, Brasil! Aqui. Muito bem, parabéns pela vitória, parabéns a todos pela participação. Foi um prazer ter tido vocês aqui com a gente nesse Kahoot. Ô, Carol, manda aqui a sua chave Pix aqui, que eu já vou estar fazendo aqui ao vivo, que senão depois tá gravado. Gente, Promessa eu sou a única velha que não tenho Pix. Ah, para! Sério, eu não tenho Pix. Ah, então tem que fazer uma transferência, tem conta? Ai, tem as dos meus pais, é que sou de menor, tem 17. Eu transfiro para sua mãe, então, pode ser? A sua mãe tem Pix, Ana? Alguém da sua casa? Eu não sei, a minha mãe ela tem conta, mas assim, eu não sei, eu acho que tem que pegar o número do cartão dela, essas coisas. Uhum. Não. É só pegar o número da conta dela, mas vê depois. Ó, eu vou estar passando meu número no chat, você me chama no WhatsApp e a gente resolve, porque promessa é dívida, hein? Não vai dar pra fazer ao vivo, mas vocês viram que não foi culpa minha, não vou dar migué, não. Eu prometi assim, não. É eu que sou velha demais. Ah, faz parte. Gente, arrasaram. Mas é isso, minhas lindas. Foi um prazer ter vocês aqui. Jan, pode cortar a gravação pra gente. A nossa aula de geografia hoje foi um tanto quanto animada, valendo dinheiro, né? Aula boa é aula que a gente ganha também.